Bem-vindos à MedSafe Solution, softwares para a área de saúde ocupacional e perícias judiciais. Apresentamos a MedSafe Solution, empresa responsável pela criação do MS Laudo, melhor sistema online para a gestão de perícias do mercado. A empresa foi idealizada e criada por dois profissionais experientes, cada um em sua área específica. Dr. José Marcelo Penteado, com mais de 6.000 perícias judiciais e mais de 2.000 assistências técnicas, atuando há cerca de 18 anos como médico do trabalho, é o responsável pela inteligência da área médica e no desenvolvimento dos produtos. Felipe Pereira do Vale trabalha há 22 anos no desenvolvimento de softwares, sócio-diretor em empresa de tecnologia da informação da área securitária por cerca de 18 anos, é o responsável pela inteligência tecnológica para a viabilização dos produtos da empresa. A MedSafe Solution, com seu primeiro software da área de saúde ocupacional, vem para facilitar a atuação dos experts, introduzindo no mercado um programa completo de gestão de perícias judiciais. E quais são efetivamente os grandes problemas enfrentados pelos experts atuando como peritos judiciais ou como assistentes técnicos dentro de um processo? O segmento processual, o segmento do processo, a confecção do laudo e, por fim, a valoração do dano corporal. A atuação como perito durante o segmento processual, temos algumas perguntas. Quais os laudos que ainda não foram terminados? Quais os laudos que aguardam a apresentação de documentos? Quais os processos que ainda não houve recebimento de honorários? Fecharam acordo e esqueceram dos honorários periciais? Em quantos processos existiram nexo e em quantos não existiram? Quais os processos já finalizados? Quais aguardam a sentença? Em quais varas estou sendo melhor remunerado? E na atuação como assistente técnico? Quais os processos que aguardam a realização da perícia? Quais os processos que o perito ainda não entregou o laudo? Quais os processos em que terá que ser entregue o parecer? Quais os processos que aguardam documentos solicitados pelo perito? Em quantos e quais processos o assistente conseguiu derrubar o laudo do perito? Quais os processos já finalizados? Quais aguardam a sentença? Na página inicial do produto, você pode ter acesso direto a todas essas perguntas, com um simples clique de mouse. Alimentando o programa de forma adequada, todas essas informações serão respondidas rapidamente. Os dados são separados na atuação como perito ou na atuação como assistente técnico. Veja que na atuação como perito nós podemos encontrar processos com prazos vencidos, processos com prazos vencendo na data de hoje, processos com prazos a vencer nos próximos 5 dias. Bastando clicar, o programa vai nos mostrar. Processos que aguardam marcação de perícias, que aguardam a realização da perícia ou a realização do laudo, processos que aguardam documentos e os laudos já entregues e que aguardam as sentenças tanto em primeira, segunda ou terceira instância, bem como os laudos entregues e que aguardam horários e, por fim, os processos já finalizados. Quando atuando como assistente técnico, podemos as seguintes perguntas: os processos que aguardam a entrega do laudo pelo perito, os processos que aguardam a realização da perícia, que aguardam a realização do parecer do assistente, processos que aguardam os documentos e os laudos que foram entregues e que aguardam as sentenças. O programa ainda traz também na sua tela inicial quais as estatísticas específicas com relação às conclusões periciais. Porcentagem de processos onde houve a existência de nexo com causal, que houve a existência de nexo causal ou ausência de nexo. Na tela auxiliar encontramos ainda, podemos ter acesso a diversas informações, consulta ao CID-10 ou ao CNAE, bem como se pode verificar a existência de nexo técnico epidemiológico. Existem também inúmeros referenciais técnicos pré-cadastrados, podendo o usuário também cadastrar diretamente seus próprios referenciais comumente utilizados.
Na tela de estrutura é onde será realizado o cadastro dos advogados, dos demais profissionais, cadastros da parte autora, o cadastro das empresas, dos responsáveis pelo processo, dos usuários do sistema. Você tem o responsável pelo processo, é o perito que vai ter acesso ao programa. E ele pode cadastrar um determinado número de usuários que serão os seus auxiliares. O laudo sairá com o nome do responsável pelo processo. Uma vez cadastrados, permanecerão disponíveis para todos os futuros processos, facilitando e evitando a perda de tempo. Por exemplo, basta buscar a empresa. Você busca a empresa, cadastrou uma empresa X, na hora que você vai incluir essa empresa no novo processo, basta buscar o nome dela e incluir, que todo o cadastro dela já foi devidamente efetuado. Na página do processo, o usuário tem acesso a todos os processos inseridos. A busca do processo específico pode ser feita por vários campos, seja pelo número do CNJ, pelo número antigo do processo, pelo nome do autor ou pelo nome da reclamada. É necessário apenas uma parte dos dados para a busca, facilitando assim, dessa maneira, a busca específica. Existem figuras que, ao serem clicadas, darão acesso a locais específicos. Para a inclusão de novo processo, estará disponível um botão Novo Processo. Ou você pode acessar, ter o botão de acesso direto ao processo, acesso ao histórico do processo, acesso às imagens referentes ao processo e gerar o laudo do perito ou parecer técnico do assistente. Será gerado um laudo.doc. Os processos na cor preta são processos em que o perito está atuando, o profissional está atuando como perito do juiz, e as cores em azul, a sua atuação como assistente técnico. Entrando no processo, temos 3 abas principais. A primeira é do cadastro geral do processo, a segunda do segmento processual e a terceira do laudo pericial ou parecer técnico do assistente técnico, conforme a sua atuação no processo. Ao você clicar perito do juiz, a sua atuação ou como assistente técnico, a tela vai mudar o laudo pericial ou parecer do assistente técnico. Esta primeira, então, é cadastro geral do processo. A segunda é o segmento processual e a terceira aba é o laudo pericial ou parecer técnico do assistente. Voltando à tela inicial do cadastro geral do processo, é sempre a primeira parte a ser realizada. Vai ser cadastrado o número do processo e o nome das partes envolvidas. Quando a reclamada tratar-se de uma empresa, basta acessar, fazer a pesquisa, tem um único cadastro e você vai incluí-la automaticamente no processo. A aba segmento processual é extremamente importante. Lembra que nós comentamos que existem 3 pontos fundamentais para a gestão de perícias médicas: é o segmento processual, a realização do laudo pericial e a valoração do dano. Na aba segmento processual, logo quando você cadastra o processo, você já pode cadastrar a data da intimação e colocar se vai haver alguma manifestação ou não após a intimação inicial. Normalmente, nós marcamos direto a perícia. Vamos então marcar. Então, marca-se a data da perícia, a hora da perícia, o local onde será a perícia, por exemplo, o consultório médico. Vai sair já automaticamente no processo qual o endereço do local onde será a perícia. Você pode agendar, após marcar essa perícia nesse documento, você pode já agendar essa perícia na sua própria agenda do Google. Marcado a data da perícia, então no consultório do perito, na sede da reclamata, e você agenda a data completa clicando em agenda do Google. O programa vai automaticamente registrar em sua agenda pessoal pré-cadastrada. Esse agendamento envia informações diretamente para o seu celular, evitando faltas a compromissos, Então aqui você cadastrou, então aqui na sua agenda do Google vai estar cadastrado aí todos as perícias e assistências técnicas as quais você será o responsável. Antes de emitir o documento para marcar a perícia, existe uma série de solicitações pré-cadastradas, que com um simples clique serão inseridas no documento de marcação da perícia.
pode automaticamente, por exemplo, pedir antecipação do honorário pericial, solicitação dos prontuários do INSS. Isso aqui é extremamente importante. Você tendo os prontuários já do INSS na hora de fazer o laudo, você vai ter acesso ao cadastro CNIS, que é o Cadastro Nacional das Informações do Segurado, onde vão estar todos os empregos anteriores e posteriores e datas dos benefícios, né? Os laudos periciais, né, que são os laudos que os peritos, como os peritos interpretaram o caso, e o CREA e o SMED. Você pode pedir a cópia de prontuários médicos, pedir para o autor anexar todas as cópias de exames no processo, a empresa anexar seus programas, PPRA, PCMSO, cópias dos ASOS, análise ergonômica, etc. Com um simples clique, você basta clicar o que interessa para aquela perícia, e então você vai emitir o documento da perícia. Emitir o documento da perícia, vai abrir, né, você pode abrir vai emitir um documento em um Word, por exemplo, que é este. Veio marcar a perícia referente ao processo, saiu aqui a data do processo, a hora e o local onde será realizado esse processo. E já vai sair automaticamente aquelas solicitações para a perícia. A solicitação de honorários, adiantamento de honorários periciais, os ofícios ao INSS e as demais solicitações aí para o processo, né? Interessante que nós colocamos no software, sempre já sai automaticamente esse artigo do Código de Processo Civil, que para o desempenho da sua função pode o perito assistente técnico utilizar-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando os documentos que estejam em poder da parte ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com plantas, desenhos, fotografias e outras quaisquer peças. É interessante já colocar isso na petição, dizendo que se alguém for contrário a isso, que fale isso antes da perícia. Isso evita nós termos que ficar pedindo autorização para tirar fotografia, autorização para gravar. Quando você coloca isso já no começo, no seu protocolo, as partes automaticamente concordam com que você faça isso e sem problema algum. Então temos aqui as demais solicitações, né? Solicitações do oficial do INSS, etc. Marcada a perícia, o próximo passo no processo será feito apenas após a realização da mesma. Seriam 3 possibilidades que poderiam ocorrer. Fez a perícia, você pode solicitar documentos ou exames. A perícia então não teria que ter como ser terminada e o sistema ficará registrado como aguarda documento ou exames. Marcar uma vistoria no ambiente de trabalho, o sistema entende que o prazo para protocolar a perícia então será 20 dias após essa vistoria. Ou então entregar o laudo pericial. Será colocada a data da entrega do laudo e também a conclusão do perito. É de extrema importância o perito não esquecer de lançar no processo a sua conclusão, bem como a do assistente técnico e posteriormente a conclusão do juiz, pois ela alimentará seus dados estatísticos futuros. Clica-se no campo Define conclusão, que está aqui ao lado. Nesse campo podemos lançar as conclusões dos vários atores do processo para futura comparação. Sugerimos que quando o assistente técnico não apresentar o seu parecer, o mesmo seja colocado como concordante do perito. Seria chamada concordância tácita, mesmo que os advogados discordem. Essa é a sua função no processo. O advogado não vai concordar nunca com um laudo desfavorável. Então, as conclusões você pode colocar lá: o juiz, ainda a conclusão está aberta, o perito concluiu pela existência de nexo causal, e o assistente técnico você vai colocar ausência de nexo, existência de nexo causal ou existência de nexo com causal. Podemos ter ao final, então, por exemplo, as 3 conclusões acima. Juiz, existência de nexo. Você concluiu, como perito, que existia uma existência de nexo. O juiz também, a doença é uma bursite do ombro. Você concluiu pelo nexo, o juiz também seguiu o seu laudo, mas o assistente técnico contestou e disse que não tinha nexo. No entanto, como sabemos, o processo não ocorre apenas na primeira instância, ou ainda as partes podem fazer um acordo mesmo depois da entrega do laudo pericial.
Para os dados estatísticos, o perito pode-se ainda, no decorrer do processo, lançar novos dados. Então, temos aqui, primeira instância foi julgado, a sentença foi favorável ao autor. Mas na segunda instância e na terceira instância, a sentença que teria sido favorável ao autor no qual você deu nexo, em segunda e terceira instância, o processo foi favorável à manifestação do acidente técnico. Então, foi favorável à reclamada, foi julgado favorável à reclamada e, por fim, acabaram fechando um acordo, e esse acordo com tendência favorável à empresa. Tudo isso vai gerar os seus dados estatísticos futuros. Por fim, e tão importante quanto, o sistema irá permitir controlar todos os honorários do processo. Começa com a solicitação e efetivo pagamento dos honorários de adiantamento. Então foi solicitado o valor solicitado R$ 428 e foi pago R$ 428 ao final. Aí os honorários finais foi solicitado R$ 2.500, mas o juiz não pagou R$ 2.500, ele pagou R$ 1.200. Qual foi o valor então total solicitado pelo perito? 2.500 mais 428, ele seria 2.928. E qual realmente foi o valor recebido? R$ 1.628. Isso vai lhe permitir um controle ao final, futuramente, um quadro comparativo, por exemplo, quais varas você está recebendo melhor os seus honorários periciais, quais varas estão pagando muito pouco. Que caso você tenha um grande volume de processos, obviamente você vai passar a optar a fazer as perícias nos locais onde você é melhor pago. Terminado o segmento processual, nós vamos para a próxima fase, que é confeccionar o laudo pericial. Ao clicar na aba Laudo Médico, abrirá uma série de novas abas. A primeira é automática e não há necessidade de mexer, que será a capa do laudo. Nós temos a capa do laudo. Na aba Introdução já estará preenchido automaticamente todos os dados da perícia, quando você marcou lá no segmento processual: dia, hora, data e motivo, bem como os dados da empresa cadastrada. Então temos lá a data da perícia e os dados da empresa cadastrada. As pessoas presentes na perícia podem ser inseridas através dos pré-cadastros. São pessoas que já vieram, né, na empresa. Então você entra aqui, clica, preenche pessoas presentes na perícia, insere essa pessoa e vai inserindo automaticamente com os dados. Ou você pode, por uma economia de tempo, preencher em campo livre. Então você já coloca, em vez de ir lá no pré-cadastro delas, você pode vir aqui: Dr. Rui Barbosa, advogado da parte autora; Dr. Sobral Pinto, advogado da reclamada; Dr. Sócrates Brasileiro de Oliveira, assistente técnico da reclamada. Você insere direto aqui no dado do processo. Quando você insere aqui direto, ele vai ficar só limitado a este processo. Na qualificação da parte autora, alguns dados já podem ter sido preenchidos antes da perícia pelo seu funcionário, que fará o resumo do processo. Dados já pré-cadastrados serão, por exemplo, a parte dos documentos. Então, carteira de trabalho profissional, CPF, RG, tudo isso você consegue tirar direto do processo. E você, como perito, vai cadastrar na hora da perícia se seria casado, solteiro, qual o ensino deles, tem curso técnico, qual ocupação profissional. Então nós temos aqui já pré-cadastrado a parte dos documentos. Então esses outros dados serão conhecidos apenas no momento da perícia. Devendo então clicar acessar cadastro da parte autora, e será aberta uma nova página com os dados a serem inseridos. Então acessar cadastro da parte autora vai abrir aqui essa tela, uma tela completa com todos os dados a serem inseridos. No campo escolaridade, profissão, ofício, é interessante notar que pode-se colocar o ofício ou profissão da parte autora através da pesquisa do CBO. Basta, para tanto, digitar uma palavra-chave ou parte dessa palavra na descrição. Por exemplo, carpinteiro. Então, eu clico aqui, pesquisar, vou lá e digito, por exemplo, carpinteiro.
vai aparecer o carpinteiro, eu escolho lá qual que é, e automaticamente já vai aparecer os dados com o CBO. Continuando da parte autora, nós podemos escrever os outros dados ainda inseridos, dominância, peso, altura. Quando você colocar qual o peso e a altura do funcionário, você pode já solicitar automaticamente para atualizar o índice de massa corpórea. E ele vai trazer para você se é um peso normal, sobrepeso, obesidade, grau 1, 2, 3, etc. Bem como você irá cadastrar se a questão se existe tabagismo, se bebe ou não, e o uso de drogas ilícitas. Lembrar sempre então de ir ao pé da página e gravar as informações que irá retornar automaticamente ao controle do processo. Você clica em gravar informações, essas informações são gravadas e você volta direto ao processo. A próxima aba, então nós estávamos na aba capa, aba introdução, e agora nós vamos para a próxima aba que seria de dados processuais. Esses dados processuais já devem ter sido colocados pelo seu funcionário que fez o resumo do processo. Portanto, esses dados o perito já terá um resumo na hora da perícia, facilitando muito o seu trabalho. São, por exemplo, o resumo dos dados da inicial. Então, o que está sendo pedido na inicial do processo? O que é a defesa? Quais são os dados da defesa? O que a defesa contesta nesta ação? Relativo, obviamente, à perícia médica que está sendo realizada. Existem atestados no processo? Foi encontrada a CAT? Os documentos do INSS estão em que folhas do processo digital? Para você ter um acesso na hora rápida, então tem lá, quero dar uma olhada no que os laudos médicos falaram. Já está lá, folha 372 a 388, você entra no processo digital e tem acesso direto a esse documento. Treinamentos, teve treinamentos, existe no processo lá os programas de saúde e segurança do trabalho, PPRA, PCMSO, laudo ergonômico, etc. Então, essa função dados processuais, essa função anterior que é os dados processuais, já estão previamente preenchidos para a sua perícia. Em seguida, nós vamos para os dados profissiográficos. O teu próprio funcionário também já, na hora de fazer o resumo, já colocou os contratos. Então, se tiver só um, a gente fez habilitação para vários contratos, né? Normalmente, o mais comum é ter um contrato de trabalho só, mas nós encontramos alguns processos onde existiu 2 ou 3 contratos de trabalho. Então, o seu funcionário vai inserindo lá data da admissão, a jornada de trabalho. Vai ser inserido também as questões relacionadas aos afastamentos previdenciários, que é de extrema importância. O seu funcionário pode habilitar o preenchimento livre com descrição. O preenchimento ele pode ser livre, você não tem ainda esses dados, né? Você pode descrever aqui na perícia, antes de entrar na empresa, se ele se afastou ou não, ou se afastou durante cerca de quanto tempo, durante a perícia, ou tentou ou não se afastar. O ideal é que inserir os afastamentos específicos. Ao pedir os prontuários previdenciários, os CNIs e laudos periciais, quando a marcação da perícia, o funcionário do perito terá acesso às informações de trabalhos anteriores, posteriores e recebimento de benefícios previdenciários da parte autora. E poderá, assim, já deixar preenchido adequadamente antes da perícia. Ele clica em insere o afastamento, vai abrir uma nova aba, uma nova tela, e basta então preencher corretamente os dados e confirmar. Esses dados serão de extrema importância quando o perito for valorar o dano. Então, o tipo de afastamento, a data inicial, né, data final do contrato, qual o CID principal, né, por qual doença que ele se afastou, qual o tipo do benefício, se for B31, B91. Quando é afastamento previdenciário, nós colocamos aqui período sempre total, porque ele se afastou no trabalho, né? Então, ele teve uma incapacidade laboral total nesse período, né? Você confirma, retorna ao processo e vai estar escrito lá a data da inicial, data final, tipo de afastamento, quantos meses e dias associados a isso. O afastamento foi durante o contrato, o CID principal, que é esse, e o período foi total.
Na mesma aba, devemos também introduzir informações sobre o trabalho realizado na empresa, bem como sobre o uso de equipamentos. Então, a descrição resumida das atividades laborais, se ele utiliza ou não os EPIs, se foi observado o treinamento, né, se existem documentos que comprovam, se existe obrigatoriedade desse uso de EPI. Então, temos aqui descrição das atividades laborais e dos EPIs. Os EPIs eles seguem uma metodologia parecida com os afastamentos previdenciários. Você pode estar inserindo o EPI, clicar na tela inserir o EPI, o programa já tem todos os EPIs cadastrados, você pode buscar direto pelo CA, já vai aparecer inclusive data de prazo de validade e a periodicidade com que é feita a troca. E na tela onde foi, com relação aos EPIs, se foi observada a existência de treinamentos, se existem documentos que comprovam o uso do EPI e se existe obrigatoriedade do uso do EPI. Obviamente, algumas perguntas vão ter duas versões. Então, a parte autora, cada um, se foi observado treinamento ou não, cada um vai colocar se foi a sua versão no processo. Finalmente, os dados de trabalhos anteriores e posteriores já podem estar previamente preenchidos com os dados do INSS, do CNIS. Ou então fazer o preenchimento em campo livre. Se o teu funcionário tiver os dados do CNIS previamente, ele pode inserir cada um dos trabalhos aqui no processo, ou habilitar o campo livre, onde se insere manualmente ali os dados dos trabalhos. Passamos então ao campo política de segurança da empresa, onde existe um checklist rápido de ser preenchido sobre a realização de programas de saúde e segurança. O perito pode habilitar ou não essa função no processo específico. Ele vem previamente desabilitado, não aparece, não vai aparecer no seu laudo. Se você achar interessante colocar, você clica na tela habilitar política de segurança e vai abrir todo esse checklist. A empresa possui PPRA, possui PCMSO, tem CIPA, promove CIPAT. Se for um acidente de trabalho, houve a ficha de análise pela CIPA, então tem tudo aqui. A empresa tem laudo ergonômico ou não, né? São fornecidos os EPIs. Interessante que em algumas colocações do checklist vai ter tanto a versão da empresa quanto a versão da parte autora. Na aba riscos ocupacionais também vem todos previamente desabilitados e você pode habilitar de acordo com o motivo do processo. Então, é uma perda auditiva induzida pelo ruído. Então, eu vou habilitar o risco físico e vou dizer lá se foi encontrado ruído, calor, vibração, umidade. Então, vou dizer quais os riscos existentes nessa atividade laboral. Posso habilitar também a questão dos riscos biológicos. Então, risco físico, risco biológico. Riscos químicos, então arsênico, asbestos, benzeno, berílio. Então, tem uma série de riscos químicos que já estão previamente cadastrados no processo em que eu posso colocar. Riscos ergonômicos, então tem os riscos biomecânicos. Então, pescoço mantido em extensão ou com torção e inclinação, trabalho com necessidade de carregar cargas na cabeça, ombro trabalhando com postura estática em abdução, ombro com mais de 2,5 movimentos articulares por minuto, cotovelos fletidos, carregar peças mais que 12 kg de forma constante. Então, daqui, cotovelo apoiado em superfície dura, tem toda uma série de riscos ergonômicos que já estão previamente. A grande maioria das perícias hoje são relacionadas a LER-DORT. Então, basta você buscar aqui nesse checklist se existe o risco, né? Como nós estamos falando lá de um CID de bursite, eu vou buscar aqui nos riscos ergonômicos se existe trabalho com o ombro elevado e abduzido, postura estática com abdução, movimentos repetitivos, etc., relacionado à doença que está no processo. No caso de doenças mentais, então eu vou buscar se existe comprovação aí desses riscos psíquicos na empresa. Então,
ritmo de trabalho penoso, desacordo com o patrão e colegas de trabalho, excesso de pressão das chefias, dificuldades nos relacionamentos, competição, etc., assédio moral, assédio sexual, uso de avaliação de qualidade nos desempenhos com caráter punitivo, etc., eu vou colocando se existe cada um desses riscos psíquicos. E, por fim, a questão dos riscos de acidentes. Terminada essa parte, que é o levantamento de dados gerais, nós vamos para uma outra aba, que é o levantamento dos dados clínicos. Importante salientar que, antes de falar especificamente da doença ou acidente, um laudo pericial deve trazer 3 informações importantes que o nosso software vem facilitar ao perito. Existem 3 checklists envolvendo deficiências prévias, comorbidades e atividades extralaborais. Então, eu habilito, eles vêm previamente desabilitados, eu vou habilitando para cada processo que eu achar interessante. Então, existe deficiência visual prévia, né? Estado anterior. Como é o estado anterior? Antes de ter essa doença e esse acidente. Como era esse estado anterior? Por que é importante eu falar em estado anterior? Porque eu vou ter que falar de concausas pré-existentes, concorrentes, supervenientes. Então, eu tenho que fazer toda essa descrição. Então, possui alguma deficiência visual, auditiva, de fala, algum problema da área respiratória, cardiovascular, etc. e tal. Quais as comorbidades, quais as doenças associadas? Eu tenho uma síndrome do túnel do carpo. Eu tenho que, por exemplo, saber se a pessoa é diabética ou se tem uma doença de tireoide. Então, tem todas aqui as comorbidades mais comuns, né? Hipertensão arterial, doença reumática, epilepsia, doenças neurológicas. Você vai acessando, colocando sim ou não. E o que ele faz na atividade da vida diária, assim, extralaboral? Ele pratica esporte, faz academia de ginástica, participa de jogos recreativos, de eventos culturais, toca instrumentos musicais, participa de atividades de passatempo, corte, costura, artesanato, dirige veículos, tem carteira de motorista, fazia algum bico. Então eu vou estar lançando isso, vem todos como não, e aí eu vou, aqueles que forem positivos, eu só coloco sim ou não e explico na aba ao lado. Por fim, nós vamos então, ao começar a falar das doenças, o primeiro passo de extrema importância é inserir as doenças informadas no processo. Então nós estamos dando um levantamento de dados clínicos, eu falei sobre deficiências prévias, sobre comorbidades, sobre atividades extralaborais e vou começar a história clínica. Então, antes de começar essa história clínica, eu vou informar primeiro qual a doença pedida na inicial. Lembrar que nós não podemos falar nada sobre extrapetita. Então, uma perícia judicial limita-se à doença que está na inicial do processo. Então, eu vou inserir esse CID dessa doença e é extremamente importante que eu tome esse processo, porque isso vai me facilitar depois, na análise do nexo, a identificação ou não de nexo técnico epidemiológico. Pois bem, inserir a doença a ser analisada, eu posso criar eu vou para a anamnese, né? Nessa anamnese eu posso criar uma história livre, eu vou escrever, refere ao autor que cerca de 2 anos na empresa, começou a ter dor no ombro direito, etc, etc, etc. Então eu insiro essa história livre, com o que eu vou perguntando, ele vai me respondendo. O software facilita algumas coisas, onde temos algumas histórias, uma anamnese dirigida, que facilita o raciocínio e é mais rápida. Clica-se no botão incluir, então é uma doença osteomuscular, eu vou incluir uma anamnese osteomuscular. Clique no botão e vai abrir uma nova janela. Então abre-se essa janela, onde eu já vou colocar lá. Qual o local da doença? Ombro direito. Data do início. Descrição do início. Então eu vou estar colocando e inserindo, né, cada um desses dados. Tipo do início. A doença iniciou, é súbita ou insidiosa? Irradia ou não? A intensidade, leve, moderada, intensa e suportável? A duração, a dor é contínua ou intermitente? Quais os fatores de desencadeamento? Aí eu vou descrever aqui se existiram fatores de melhora. Existem algum outro, fora a dor, algum outro sintoma associado? Uma síndrome do túnel do carpo, tem um formigamento. Vou fazer a descrição. Efetivamente, quais os tratamentos feitos? Foi usado medicamento? Sim ou não? Vou descrever o medicamento. Foi feita fisioterapia, acupuntura, cirurgia ou qualquer outro tratamento. E agora?
pessoa saindo da empresa, como estão os sintomas comparados? Está igual, melhor ou pior? Qual que é a data da última consulta médica que pode ser comprovada? A última vez que eu consultei foi há 2 anos atrás, quando eu ainda estava na empresa. Isso é importante para eu valorar o dano corporal, né? Como estão os sintomas hoje quando saindo da empresa? É importante. Doutor, eu piorei muito. Você piorou muito, então não tem nexo causal, né? Uma doença ocupacional, afastado do risco, ele tem que ou manter estável ou melhorar, nunca piorar. Então você vai fazendo esse preenchimento que é rápido. Da mesma maneira da anamnese osteomuscular, temos a anamnese psiquiátrica, também no mesmo estilo, né? Descrição da doença, data do início, qual o sintoma principal. Então, a pessoa tem depressão, então você vai perguntar qual é o seu sintoma principal. Eu tinha tristeza. A pessoa tem síndrome do pânico, qual é o seu sintoma principal? Eu tinha medo, ansiedade, né? E depois descreve os sintomas secundários, né? Quais os fatores que você acredita que desencadearam a sua doença? Quais os tratamentos que você fez? Como você está agora, né? Habilita as demais perguntas. Então, já fez uso abusivo de álcool, você fez uso de drogas, como é que é a convivência com o seu companheiro? O seu companheiro faz uso de drogas ou álcool? Já se separou alguma vez? Existem casos de transtornos mentais na família? Já tinha tido antes desse problema atual, já tinha tido, por exemplo, na adolescência algum problema? Todos os seus filhos estão vivos? A parte autora apresentou uma doença grave com risco de vida? Já foi vítima de violência da vida urbana, assalto, agressão física ou acidente? Já esteve envolvido em problemas com a lei? Né? Como que são as questões sociais, as questões de moradia? Como foram na sua infância? Houve separação dos seus pais, pobreza extrema, teve traumas de infância? Então essa é uma anamnese dirigida aí para as questões psiquiátricas. Pois bem, terminado então a anamnese, essa é a parte da anamnese, nós partiremos para o exame físico. E que já na primeira parte da tela temos já os dados iniciais e antropométricos, inclusive com cálculo direto do índice de massa corpórea. Então se ele está cooperativo, atento, como é que é a atitude com o examinador? Quais são os seus dados vitais? E aí eu vou habilitar os exames físicos. Eu posso habilitar direto um exame só que eu quero, por exemplo, ombro, vou lá e clico habilitar o exame do ombro. Ou quero habilitar também o exame clínico geral, por exemplo. Então, eu vou habilitando, né, habilitar exame físico geral, e vai aparecer faces, atitude, marcha, aparência, sinais internos de ansiedade ou de depressão, se tem anemia, icterite, cianose. Tem todos aqui. A princípio, o programa traz um exame físico geral normal e eu só vou colocar que tenha a alteração, onde tem alguma alteração. E aí nessa alteração eu vou colocar aqui anormal, a marcha anormal, ele entrou com uma marcha claudicante, e nos membros inferiores eu encontrei um encurtamento de membro inferior. Então eu tenho aqui um exame físico geral, eu sei que ele tem já uma doença, uma alteração prévia, um estado anterior prévio por uma lesão prévia, que eu posso utilizar isso quando eu for valorar o dano. Eu posso habilitar um exame psíquico, por exemplo. Da mesma forma, o programa mostra um exame normal, podendo o perito apenas alterar os resultados porventura alterados, né? Então eu coloco lá se ele está depressivo, ansioso, eufórico, estado e tal, né? Então vou colocando as alterações, e essas alterações o normal, o constrito, falante, se pensamento, alucinações, ilusões, despersonalização, desrealização, se o pensamento é lógico, coerente, vazio, fuga de ideias ou lento. Então eu vou habilitando e vou mexendo nesse exame psíquico para dizer se ele está normal ou não. Para o sistema osteomuscular, o programa fornece informações sobre as diferentes partes do corpo, separando por coluna cervical, lombar, ombro, cotovelo, mão, quadril, etc. Você pode ver aqui que nós temos lá cervical, lombar, ombro. Eu vou habilitar cada um desses que eu achar mais interessantes para o exame, para esse laudo pericial específico. Como nós estamos falando de bursite, ele vai habilitar então o exame físico de ombro, né? Então já estão pré-cadastrados diversos testes possíveis. O perito pode deixar como normal ou alterado.
Quando ele colocar não realizado, no seu laudo não vai aparecer esse teste. Não vai aparecer assim, teste de Ducas não realizado. Não. Não vai aparecer teste de Douglas, não vai aparecer teste de Pátio, não vai aparecer de Jackson. Vai aparecer só aqueles em que você colocou ou normal ou alterado. Ao colocar os dados alterados, o perito pode lançar mão de alguma observação ao laudo. Por exemplo, qual o grau de alteração? Então, eu encontrei lá um teste de arco doloroso, Nier, Job, Mesil com alterados. Foram classificados em grau leve, uma cruz em 4 cruzes. Isso vai aparecer no nosso laudo pericial. E existem inúmeros outros dados de exames físicos sendo explorados pelo perito, exame neurológico, etc. e tal. Eu fiz a anamnese, então fiz a análise do estado anterior, fiz a anamnese da doença atual, examinei e vou olhar os exames. Os exames complementares normalmente já estão no processo e o seu funcionário que fez o resumo já pré-cadastrou os exames. Então nós temos lá, em 2011, uma ultrassonografia do ombro direito com uma bursa com paredes espessadas, ultrassonografia 2012, distensão líquida, e depois de 2012 normalizou o exame. Você já tem uma ideia dos resultados dos exames que estão no processo. Feito isso, eu vou inserir o meu referencial técnico, né? Existem vários referenciais pré-cadastrados e você, o proprietário do programa, pode inserir o seu próprio referencial técnico. Ele entra lá na aba auxiliar e irá fazer o cadastro do referencial técnico nessa aba auxiliar. Cadastro, e vai estar lá para todas as vezes que eu precisar, eu só puxo ele, né? Então entrou lá Bursite, eu entrar novo registro, cadastrei, coloquei novo registro, vamos voltar aqui, cliquei no cadastro, vai entrar, clicar em novo registro, doenças do tecido ósseo muscular e conjuntiva, doença uma bursite, vou descrever um referencial para a bursite e ao final grava, né? Uma observação importante que nós normalmente fazemos é que essa parte referencial técnico, não há necessidade do perito lançar um referencial técnico de 3 folhas, 4 folhas, ensinando para o juiz como que se examina, como que trata a doença. Ninguém quer saber isso. Todo mundo pula essa parte do laudo. Então, nós vamos lançar o laudo ele tem que ser, não pode ser simplório, mas ele pode ser simples. Eu preciso lançar para o juiz só informações necessárias para ele. Olha, uma bursite, o que é uma bursite, por exemplo? Quais as causas laborais de bursite, quais as causas extralaborais de bursite. É isso que o juiz precisa saber, é isso que as partes precisam saber. Lancei o referencial técnico, eu vou partir então agora para o próximo passo, que é a avaliação do nexo causal. Primeiro passo na avaliação do nexo causal é analisar se existe um nexo técnico epidemiológico. Lembra-se que no início do item histórico inserimos a doença com seu CID? Pois bem, ao habilitar a avaliação do nexo técnico epidemiológico, o software cruza o CID com o CNAE da empresa e automaticamente trará a informação da existência ou não do nexo. Eu habilitei, como eu inseri o CID, ele já vai me dizer que existe nexo técnico epidemiológico. Apesar de ser um instrumento criado para o INSS, hoje na Justiça do Trabalho é importante você informar o juiz, deixar isso ser informado no laudo. Não vai ser, muitas vezes não vai ser a sua conclusão também, mas você vai informar se existe esse nexo técnico epidemiológico. Lembrando que nós na Justiça do Trabalho fazemos o nexo técnico individual, não? Então, existe lá nexo técnico epidemiológico. Eu posso fazer a avaliação livre do nexo causal. Então, eu, como perito, vou introduzir, né, essa avaliação e vou informar se eu acho que tem nexo, que não tem nexo, vou explicar por que tem nexo. É uma avaliação personalizada do perito. No entanto, o software ele traz alguns critérios pré-estabelecidos para a análise do nexo causal, que podem ser ou não habilitados e que facilitam o raciocínio pericial, bem como esclarecem tecnicamente a presença ou ausência do nexo de uma forma específica, de maneira a não deixar dúvidas aos demais atores envolvidos, por exemplo, os magistrados e os advogados. É sempre bom que a minha análise técnica não seja subjetiva, mas eu tente usar
alguns critérios objetivos para essa análise. Então temos lá, por exemplo, os critérios de penteado, né, que nós vamos mostrar, os critérios de Simonin, os critérios de Frankini, os critérios da escola inglesa Bedford Hill e os critérios do Conselho Federal de Medicina. Então eu vou habilitando, eu habilitei, por exemplo, critérios de penteado, os critérios de necessidade, de reforço. Eu vou falar, mecanismo etiológico de aparecimento da doença encontra-se amparado na literatura técnica, sim ou não? Existem dados na literatura em relação à doença, sim ou não? O agente causador, sim ou não? Então eu vou colocando aqui se existe ou não, para concluir se existe ou não um nexo causal. Os critérios de penteado são utilizados para avaliação de nexo em doenças ocupacionais, ele é específico para isso, análise de doenças ocupacionais. Os critérios de Simonin, em 1991, estabeleceu esses critérios. Na minha opinião, eles devem ser usados, eles foram criados especificamente para acidentes típicos, traumas agudos, não para doenças ocupacionais. Apesar de algumas pessoas estarem usando para análise de doença, o critério em si ele é relacionado mais a trauma, bem como da escola italiana de Frankini. Também, normalmente, ele tem um relacionamento com acidentes típicos e não tanto com doença. Então, critério cronológico, existe respeito a certas relações temporais entre os fatos observados, antecedentes e subsequentes ao evento. Então, você vai dizer lá, critério atendido ou não atendido, e vai explicar. Adequação lesiva, a ação informada pode provocar a lesão, critério atendido e não atendido. Então você tem todo esse. Lembrando que o software ele vai trazer em uma área dela de literaturas, todas as literaturas de explicações. O que são os critérios de penteado, o que são os critérios de Simonin, o que são os critérios da escola italiana, os critérios da escola inglesa. Então nós vamos trazer tudo isso em uma literatura em PDF, que o perito pode acessar posteriormente, se não tiver o conhecimento, estudar. E por fim, os critérios do Conselho Federal de Medicina, conforme a resolução 1488. A natureza da exposição, o agente patogênico é claramente identificado pela história ocupacional, né? Qual a especificidade, qual tipo de relação causal. Então você vai clicando aqui sim ou não, e vai colocar a sua explicação. Importante também nós fazemos a avaliação do nexo com o causal. Infelizmente temos identificados que em perícias judiciais a avaliação do nexo com o causal tem sido muito subjetiva, né? O Penteado em 2014 criou alguns critérios para análise da concausa. Então a doença discutida nos autos tem origem multicausal, sim ou não? No caso de multicausal, foi efetivamente encontrado nas atividades laborais a existência de um fator de risco capaz de causar a doença ou atuar de forma concorrente no aparecimento do dano? Identificado o risco, há como afirmar que o mesmo atuou de forma a alterar a história da evolução da doença? A empresa deixou de cumprir alguma norma de segurança de prevenção? Qual o grau de contribuição? Então vai ter lá também uma literatura que você pode acessar sobre a avaliação de nexo com causal. Pois bem, então eu fiz o segmento processual, fiz o meu laudo pericial, uma parte do laudo pericial onde eu criei toda a história, o exame físico e avaliei o nexo causal. E agora eu vou para a parte de extrema importância, que é valorar o dano corporal. O software traz de uma maneira rápida e muito fácil a forma de valorar o dano corporal. Obviamente, isso é muito importante afirmar, que o software ele não substitui os livros, mas é uma excelente guia dos principais baremos utilizados, incluindo o baremo europeu, espanhol, argentino, português, SUSEP e DPVAT. Nos casos de ausência de nexo causal, o perito pode informar que é desnecessária a valoração do dano. Quando existe o nexo, podemos então valorar os danos temporários definitivos. Ao clicar que é desnecessária a valoração do dano, abrirá uma tela com essa explicação. O nexo causal é o vínculo que estabelece entre a execução do serviço, causa, e o acidente de trabalho, o efeito. Pode afirmar que esse pressuposto é o primeiro a ser investigado.
Porquanto, se o acidente não estiver relacionado ao trabalho, desnecessário analisar a extensão dos danos e a culpa patronal. Isso foi retirado do livro do Sebastião Geraldo de Oliveira, Indenizações por Acidente de Trabalho. Então, não identifiquei nexo, não valoro o dano, ok? Muito bem, vou fazer a valoração do dano corporal. Vou valorar o dano corporal. Eu posso valorar os danos temporários e os danos definitivos. Os danos temporários são déficit funcional temporário, incapacidade laboral temporária e os sofrimentos padecidos. Os danos definitivos, funcional definitivo, repercussão para as estabilidades profissionais, necessidade de supervisão e vigilância terceiros, danos estéticos e repercussão para as atividades desportivas e de lazer. Eu vou habilitando aqueles que eu quero utilizá-los. Quando eu vou valorar o dano, para auxiliar a valoração dos déficits funcionais, existem as abas de cálculos de alterações em dedos, auditivo, visual e demais danos. Então eu tenho lá, por exemplo, para o cálculo do dedo. Para as lesões em dedo, basta informar a lesão aproximando o mouse da parte da lesão aonde você quer calcular. Após informar no processo se a parte autora é destra ou sinistra, o sistema identificará automaticamente a mão dominante e a mão não dominante. Então eu cheguei com o mouse e cliquei amputação ao nível de falange distal completa. Ele vai me calcular dizendo que pelo baremo europeu é 10%, pela SUSEP é 9%, pelo DPVAT é 12,5%, pelo argentino é 15%, pelo português é 12%, pelo Merenec é 12%, pelo baremo espanhol é 12%. Então é uma maneira rápida, fácil de você encontrar, quantificar os danos para qualquer processo. A mesma coisa foi feita para cálculo auditivo. Então eu só insiro no processo os dados da audiometria, tanto na orelha direita quanto na orelha esquerda, e quando eu mandar calcular o déficit vai sair a classificação de Davis Silva, bem como a valoração do dano pelos SUSEP, DPVAT, baremo europeu, etc. Então temos lá, eu inseri os dados de audiometria, redução em grau mínimo, e pela SUSEP é 10%, DPVAT 12,5%, baremo argentino, Luiz Merenec 12%. Então vai calcular ali o déficit funcional para essa alteração. A mesma coisa para a visão. É só inserir os testes de visão de longe e de perto e mandar calcular, que ele também calcula o déficit. Para a análise do cálculo estético, nós inserimos dois campos, estamos inserindo também agora o qualitativo, mas no quantitativo nós teremos lá. Então, vai me permitir, através de duas metodologias, né? Então, eu vou calcular lá extensão, largura, eu vou estar descrevendo o tipo da lesão, a localização, relação com rugas e pregas, tal, e características pessoais, o estado anterior, e ele vai me calcular o déficit. E do método do método de análise da impressão da alteração estética também eu posso calcular através desse método. O método, o cálculo dos sofrimentos padecidos, que é o quantum dolores, também pode ser calculado. Também por dois métodos, ou pelo método de Rousseau ou pelo método da medicina francesa. E estamos disponibilizando também uma análise de comparativa qualitativa para análise do quantum dolores. No caso dos demais danos, eles podem ser buscados na aba específica. Acessa-se o item insere danos e abrirá essa aba onde eu terei o dano. Então, ortopedia, eu vou pesquisar uma palavra-chave. Então, é importante assim, eu inserir qual a especialidade. Por exemplo, bursite é ombro, eu entro lá em ortopedia e traumatologia e vou pesquisar ombro. Quando eu pesquiso ombro, vai me aparecer diversas possibilidades e eu vou escolher uma delas lá para cálculo, né? Então, vamos supor que fosse uma artrodese ou anquilose de ombro. Então vai me aparecer, pode consultar diretamente ou acessar, nos casos mais extensos, pode acessar posteriormente a consulta do dano. Então tem lá o baremo europeu, dominante com omoplata fixa, 30%, dominante com omoplata móvel, 25%, não dominante com fixa. Pela SUSEP, limitação em grau leve, médio, acentuado, pelo DPVAT, pelo baremo português, pelo baremo espanhol. Então eu posso
acessar as diversas informações, né? Quando ele é muito extenso, eu venho aqui consulta dano, ele aparece numa tabela melhor, assim, de melhor visualização, de mais fácil visualização quando o dano é extenso. Terminado de valorar o dano, eu vou responder os quesitos, né? E vamos ao encerramento do processo. Orientamos que frequentemente a tecla Alt mais G, que é gravar e continuar, para não perder os dados. A qualquer momento também pode-se clicar grava e emite laudo. Então eu sempre vou lá, gravar e continuar, ou a tecla Alt G. E em qualquer momento, se eu quiser, eu posso também estar lá, gravar e emitir o laudo. Eu gravo o programa e vai me abrir um laudo em Word, né? .docx, né? Ou gravar e sair do processo. Agora, a gente orienta e frisa isso de estar sempre gravando e clicando Alt G, gravando e continuando. O programa ele não grava automaticamente, ele depende da sua ação de gravar. Então, pode acabar a luz, pode dar pau no computador e você perder os dados que você está inserido. Então, cada mudança de tela, clica Alt G, você vai gravando e continuando no processo. Ok? Os laudos são criados com as logos e características próprias que serão enviados a MedSafe e os dados serão enviados pelo sistema. Então aqui mandei imprimir o laudo em DocX, apareceu, ele vai ser criado com essa estrutura, né? Local da perícia, motivo da perícia, os advogados presentes, qualificação do reclamante, os hábitos, documentos, dados processuais. Então esse aqui é o modelo do laudo que vai sair. E obviamente as logos, né, e os endereços, a gente para cada pessoa nós vamos fazer um modelo, vamos inserir as logos dela, né? Temos a parte de controle financeiro, pessoal e empresarial. O sistema permite o controle de várias contas correntes, permite ainda a criação de contas, planos de contas, lançamentos reais e previstos. Lançamentos previstos são comprometimentos futuros, como financiamentos, cheques e boletos que não a vencer. Temos ainda na parte financeira o cadastro de cabeça de lote, que é a visão macro do plano de contas e possui a função de estabelecer o somatório de conjunto de planos de contas. Por exemplo, despesas com veículos, IPVA, troca de óleo, troca de pneu. Ao imprimir o balancete, o sistema mostra o valor total de cada plano de contas e soma o total de cada cabeça de lote, mostrando quanto custa cada item no seu sistema financeiro. Na mesma linha de raciocínio, podemos criar outras cabeças de lotes, como impostos, planos de conta, ISS, COFINS, telefonia, planos de conta serão os números do telefone. O sistema te mostra ainda quanto que a empresa gasta com telefonia, qual telefone está gastando mais, funcionários, custo administrativo, custo operacional. Então, além de todo esse controle do processo judicial, você também tem todo um sistema de controle financeiro da sua empresa e que vai te facilitar muito isso. Sempre que for cadastrar, você vai cadastrar as contas bancárias, né? A primeira, precisa prestar atenção em duas informações importantes. A primeira é a data da abertura, que deve ser um dia antes das movimentações. E a segunda é o saldo na conta nesse dia. Dessa forma, iremos trabalhar com lançamentos a partir do dia 1/10, sendo nosso saldo anterior inicial igual a R$1.000, no dia 30/9. No extrato financeiro, colocaremos a data de pesquisa, iniciando de 1/10, por exemplo, somente a conta do Itaú. Tem todo esse sistema financeiro, então, que vocês serão treinados para isso. E o sistema MedSafe, então, tem muito mais do que isso. Emissão de boleto e nota fiscal, controle financeiro total, fórum de discussão entre peritos, acesso a uma ampla e dinâmica biblioteca, acesso a todos os EPIs atualizados e vem muito mais por aí. Laudos de insalubridade, periculosidade, previdenciários, laudos de interdição, cálculos de indenização, atualizações, etc. Seja bem-vindo à nova era das perícias judiciais. Acesse www.medsafesolution.com.br.